Bom, boa noite. Nós vamos falar do sistema muscular, da junção neuromuscular e da freio locomotor. Nosso grupo é formado pela Ariane, pela Beatriz, por mim, Kathleen, pelo Leonardo, pela Marina e pela Tainá. Bom, a comunicação do sistema muscular com o sistema nervoso é chamada de junção neuromuscular. Essa junção neuromuscular, ela participa do aparelho locomotor, que é o principal responsável pela locomoção do nosso corpo. Bom, nossos objetivos são descrever a formação muscular, a contração muscular, assim como alguns processos fisiológicos, bioquímicos, biofísicos, também alguma patologia que possa vir a ocorrer nesse sistema, com o objetivo principal de entender a junção neuromuscular. Bom, nós usamos nossa metodologia foi pesquisa de alguns artigos, livros e trabalhos da Biblioteca São Camilo, usando os descritores de junção neuromuscular, sistema muscular, contração, músculo esquelético e miastenia graves. Bom, o sistema muscular ele é dividido em 3 tecidos. O tecido muscular estriado cardíaco, que ele é involuntário e rítmico, ele apresenta estriações transversais, tem células curtas e apresenta 2 núcleos por célula. Tem o tecido muscular estriado esquelético, que ele tem contração voluntária, ele também apresenta estriações transversais e apresenta vários núcleos por célula. E o tecido muscular liso, que não possui estriações transversais, suas células são fusiformes e apresenta apenas um núcleo por célula. Bom, como que esses músculos são formados? Na terceira semana do desenvolvimento embrionário, nós temos a formação do folheto trilaminar. Esse folheto trilaminar ele é formado pela ectoderme, mesoderme e endoderme. A partir da formação do tubo neural e da notocorda, esse mesoderme ele vai se diferenciar em mesoderme intraembrionário paraxial, mesoderma intraembrionário intermediário e mesoderma intraembrionário lateral. Bom, o mesoderma intraembrionário paraxial vai se diferenciar em 2 partes, uma parte segmentada e uma parte não segmentada. A parte segmentada dará origem aos somitos e a parte não segmentada dará origem, entre outras coisas, aos músculos esqueléticos da face. Bom, os somitos, ele vai se diferenciar em esclerótomo e dermomiótomo. Aqui, a gente pode ver os somitos, que está bem do ladinho do tubo neural e da notocorda. Ele vai se diferenciar em esclerótomo e dermomiótomo. Esse esclerótomo vai se diferenciar, entre outras coisas, na coluna vertebral. E esse dermomiótomo vai se diferenciar em dermátomo e miótomo. Esse dermátomo vai se diferenciar em estruturas da derme. E o miótomo vai se diferenciar em epímero dorsal e hipômero ventral. É importante salientar aqui, no dermomiótomo a gente tem algumas células miogênicas, que são células indiferenciadas, são células precursoras. Quando chega aqui na fase do miótomo, essas células se diferenciam em mioblastos, que são células com alta atividade metabólica que está começando a sintetizar actina e miosina. Já nessa fase de epímero e hipômero, os mioblastos já se diferenciam em miócitos, que são células mais maduras, que expressam actina e miosina. Quando chega aqui no epímero e hipômero, começa a formar massa muscular, na qual a gente conhece. Bom, isso aqui é uma face muscular, na qual existem fibras musculares, e essas fibras, elas são formadas por miofibrilas. E as fibras musculares, elas são formadas pela união dos miócitos, e possuem miofibrilas. Essas miofibrilas são formadas por várias unidades repetidas do sarcômero, e o sarcômero é a menor unidade do músculo. Bom, como uma das funções principais do músculo é fazer a contração, ele precisa se interagir com o sistema nervoso por meio de a participação de um neurônio chamado de alfa-motoneurônio, um neurônio motor. Ele vai receber um estímulo e vai passar esse estímulo até chegar na fibra muscular, e essa fibra muscular vai receber a informação de contração. Bom, esse alfa-motoneurônio, ele é um neurônio multipolar e a sua morfologia é mais ou menos essa. Ele apresenta dendritos, que isso aqui é a parte ramificada, onde recebem os estímulos. Apresenta o corpo celular, que é o centro metabólico da célula, onde tem o núcleo celular. Apresenta os axônios. Esse axônio ele é mielinizado justamente para a propagação desse impulso. E na parte distal desse neurônio apresenta o terminal axônio,
que é a parte onde vai ocorrer a efetiva transmissão do impulso nervoso. Bom, essa transmissão do impulso nervoso ocorre por sinapse. A sinapse nada mais é, então, que a transmissão desse impulso nervoso ou entre um neurônio e outro neurônio, ou entre um neurônio e uma célula efetora. A gente tem dois tipos de sinapse, a sinapse elétrica e a sinapse química. A sinapse elétrica, ela vai conduzir o impulso nervoso através de junções comunicantes, ou seja, é muito mais rápido, porque não vai ter alguém para intermediar, como é o caso da sinapse química, que quem conduz esse impulso nervoso são os neurotransmissores que são liberados. A sinapse elétrica, geralmente, ela está presente no coração, porque tem que ser muito rápido, e a química está presente na junção neuromuscular. Bom, então, na verdade, essa chegada do impulso na fibra muscular, ela envolve alguns outros processos. Portanto, como a gente já falou, o neurônio motor que está envolvido, ele vai receber um estímulo na região do corno anterior da medula, e esse estímulo vai ser especificamente numa região da membrana desse neurônio. Quando acontece esse estímulo, vai ocorrer uma inversão súbita de polaridade, fazendo com que os canais de sódio e voltagem dependente se abram e o sódio ele entre dentro do neurônio. Antes dessa entrada, o neurônio estava em estado de repouso, ou seja, no leak ele estava mais negativo e no leque ele estava mais positivo. E quando ocorre essa inversão súbita de polaridade, como o sódio está entrando, ele vai fazer a despolarização. Então, no leak vai ficar mais positivo e no leque vai ficar mais negativo. Como essa despolarização precisa acontecer em todo o neurônio e em todos os neurônios, essa despolarização caracteriza o potencial de ação. O potencial de ação ele vai passar por todos os neurônios até que vai chegar um momento em que esse potencial de ação vai chegar na parte final do axônio, que é chamado de botão sináptico ou pé axonal, e ele vai estar interagindo com a fibra muscular. Então, é nessa região que a gente vai falar agora, que é chamada de junção neuromuscular. Bom, então aqui a gente tem uma imagem do neurônio motor chegando na fibra muscular e se interagindo com ela. Essa imagem está maior aqui. Então, a gente tem a membrana do botão sináptico, chamada de membrana pré-sináptica, e ela está se interagindo com a membrana da fibra muscular, que é chamada de sarcolema ou membrana pós-sináptica. É nessa região que a gente vai chamar de placa motora. Para que ocorra uma interação maior com esses terminais dos botões sinápticos, o sarcolema vai fazer algumas invaginações, que são chamadas de fendas subneurais. Então, essa imagem ela é maior aqui da placa motora. Como a gente disse, né, a sinapse que ocorre entre o botão e a fibra ela é uma sinapse química, portanto, por neurotransmissores. Então, como que vai acontecer essa sinapse? Então, a gente tem vesículas aqui no botão sináptico que contém os neurotransmissores, no caso chamado de acetilcolina. Quando o potencial de ação ele chega no botão sináptico nesse específico, ele vai fazer a despolarização, inversão de carga e vai se abrir os canais de cálcio, voltagem dependente. O cálcio vai entrar dentro desse botão, ele tem a função de fazer a movimentação dessas vesículas para elas fazerem a exocitose, para que a acetilcolina ela seja liberada na fenda sináptica, que é a fenda entre o neurônio e a fibra muscular. Como dito, essa fenda subneural formada pelo sarcolema, ela tem receptores de acetilcolina e acetilcolinesterase. Quando a acetilcolina ela é liberada, ela vai se ligar nos receptores de acetilcolina, mas depois ela não vai continuar na fenda sináptica, ela vai ser degradada pela enzima acetilcolinesterase em acetato e colina. Então agora a gente vai dar enfoque no receptor da acetilcolina, que é chamada de receptores colinérgicos. Eles podem ser de dois tipos, muscarínicos ou nicotínicos. Os muscarínicos eles são considerados metabotrópicos porque eles vão precisar de uma proteína G para se ligar a um canal iônico. A gente não vai falar muito dele porque não é ele que vai se ligar na acetilcolina nesse caso. Os receptores colinérgicos nicotínicos eles podem estar presentes no sistema nervoso, sendo chamado de NN, ou na junção neuromuscular chamado de NM. Bom, esse receptor colinérgico nicotínico ele tem 5 subunidades. São 2 alfas, uma delta, uma beta e uma épsilon. Como eles são receptores ionotrópicos, portanto,
eles estão ligando dependentes, então eles precisam de alguma substância, que alguma substância se ligue a ele para eles se abrirem. Essa substância, no caso da acetilcolina, ela vai se ligar nas duas subunidades alfa e fazendo com que se abra esse canal iônico e possibilite a passagem do sódio que se encontra em maior quantidade no leque para dentro da fibra muscular. Isso vai possibilitar a despolarização da fibra muscular e o potencial de ação. Bom, isso acontece em uma pessoa normal que não apresenta nenhuma patologia. Porém, em relação a esses receptores, a miastenia gravis ela é uma patologia relacionada a eles. Ela é considerada uma doença autoimune porque os nossos próprios anticorpos vão bloquear e vão degradar os receptores de acetilcolina. Essa imagem representa uma pessoa normal que não apresenta miastenia gravis. A gente consegue ver as fendas subneurais bem invaginadas e com bastante receptores. E na miastenia gravis, por conta da sua degradação, a fenda subneural ela não está bem invaginada, ela está menor e com menos receptores. E então isso vai fazer com que a pessoa tenha uma fraqueza muscular, porque não vai ter a contração e não vai ter a despolarização. E uma dos principais sintomas que são vistos pelo médico é a ptose palpebral, que é quando a pálpebra ela fica mais caída e a pessoa não consegue levantar. Bom, quando esse processo acontece naturalmente, né, o processo da acetilcolina conseguir se ligar nos seus receptores e passar o sódio para dentro, vai acontecer a contração dos músculos. Essa imagem está representando só a pessoa contraindo e retraindo o músculo. Bom, para a gente entender melhor a contração, a gente tem a menor unidade formadora da miofibrila, que é o sarcômero. O sarcômero ele é delimitado pela linha Z, por duas linhas Z, e entre eles tem as proteínas contráteis. Então, nessa região mais escura, a gente tem proteínas de filamentos finos e apenas a cabeça da miosina, que é considerada um filamento grosso, e a miosina, a outra parte que não é a cabeça, o filamento dela, se encontra na banda H, que é o meio dessa faixa A, e é essa região da banda H que vai ser diminuída na contração. Bom, a gente vai falar agora de algumas proteínas importantes do sarcômero. Então, essas são as actinas G, elas têm um sítio de ligação para a cabeça da miosina. Elas são actinas globulares e quando elas se juntam, elas vão formar o filamento fino de actina, chamado de actina F, que está representado aqui. A tropomiosina, ela é outro filamento fino também, é composto por duas cadeias de polipeptídeos que estão entrelaçados. Eles estão entre todas as actinas Fs e vão fazer a sua sustentação e também vão se ligar à troponina. A troponina, ela é outro filamento fino também e tem 3 subunidades. A subunidade TNI, que é essa verde, a TNI ela vai inibir a parte da actina G que vai se ligar à cabeça da miosina, então ela vai bloquear essa região. O TNC é esse roxo que vai se ligar ao cálcio, que a gente vai falar mais pra frente, porque ele é muito importante no processo de contração, e o TNT, que vai se ligar à tropomiosina, que também é importante no processo de contração. Então, no final, esses três filamentos finos vão ser dispostos dessa forma. O único filamento grosso é a miosina. Essa representação são várias miosinas juntas que formam esse filamento grosso, porém a miosina propriamente dita, ela é formada por um filamento e uma cabeça. Então, essas partes que estão saindo para fora são várias cabeças de miosina. Bom, a gente colocou essa imagem para relembrar como que acontece a contração. Então, o potencial de ação, ele está passando, o potencial de ação, né, inversão de polaridade, está passando na membrana, só que esse potencial de ação ele precisa atingir todos os níveis do músculo, portanto, precisa atingir a fibra muscular, precisa atingir o sarcômero e correr a contração. Por isso que existe o túbulo T, que também vai ser despolarizado, e como o túbulo T está ligado ao retículo sarcoplasmático, vai ocorrer a liberação de cálcio. O íon cálcio ele é muito importante na parte de contração, ele vai ser um indutor desse processo. E por quê? Então o cálcio está livre, ele vai se ligar naquela região TNC da troponina, fazendo com que a sua conformação mude. E automaticamente, como ela está ligada à tropomiosina, mude a conformação da tropomiosina. Quando essas duas proteínas mudam, vai possibilitar que aquele sítio de ligação da actina G fique exposto para a cabeça da miosina. Só que para a miosina se ligar na actina G, ela precisa do ATP. Como a cabeça da miosina ela tem uma enzima chamada ATPase, ela vai hidrolisar o ATP
e nessa hidrólise o ATP vai formar um ADP, um fosfato inorgânico, e isso vai possibilitar que a cabeça da miosina se ligue na actina, fazendo esse movimento de contração. Então, quando acontece esse movimento, como a miosina vai puxar, vai diminuir aquela banda H e, consequentemente, vai fazer a contração. Bom, a gente conseguiu, a partir desse trabalho, concluir que a junção neuromuscular está totalmente interrelacionada com o processo de contração dos músculos e que é indispensável que todos os processos, tanto biofísicos, fisiológicos e bioquímicos, estejam trabalhando em harmonia, porque podem aparecer algumas patologias, como no caso a miastenia graves. E também podemos concluir que a junção neuromuscular é uma das coisas mais importantes para o nosso aparelho locomotor, que é responsável pela movimentação do nosso corpo. Meninas, vamos lá? Olha só, deixa eu fazer uma correção agora, porque vocês depois vão falar para o professor Michelangelo, se vocês falarem isso, ele vai ter um atacado. É o estudo da doença, logia, pelo amor de Deus, tá? Aí vocês falaram, não, e patologias associadas. Não, isso, a gente usa muito como sinônimo de doença, não é? Mas não é. Vocês estavam muito preocupados com o tempo e eu sei disso, acompanhei aí o sofrimento. Mas vocês usaram cerca de 15 minutos para a apresentação. Sabe o que vocês poderiam ter feito para ilustrar de uma maneira mais legal? Vocês já falaram do sarcômero? Falar da região isotrópica, anisotrópica, estado relaxado, estado contraído. O que aconteceria? Associação dos sarcômeros em série, para poder justificar o encurtamento do músculo e então geração de tensão nas extremidades. Eu acho que teria ficado legal, gente. Deixa eu ir aqui para algumas coisas e como eu já usei aí no anterior, a professora chamou ele de novo, você pega. Deixa eu só fazer uma perguntinha. Vocês falaram muito de potencial de ação, não foi? Só que para você ter a excitação, você falou que você parte de uma célula que está em repouso. O que gera potencial de repouso na célula? Vocês falam muito do potencial de ação, influxo de sódio, influxo de fosforo. E o potencial de repouso das células? O que gera o potencial de repouso? Para manter a célula em repouso... Para manter não, para gerar. Para gerar o repouso da célula é necessário no caso seria uma bomba de sódio e potássio. Não, ela mantém. Para Já imaginou se para gerar o potencial de repouso em todas as nossas células a gente usasse uma bomba? Lembra que bomba envolve hidrólise de ATP? Isso energeticamente seria muito caro. Então ela é importante para manter e para gerar. Na verdade é uma repolarização, que é causada pela abertura de canais de potássio, permitem com que a célula volte ao seu estado normal de... Mas aí você falou da repolarização que ela faz descendente do PA, não é? E o potencial de repouso antes daquele estímulo linear? O que gera aquele potencial de repouso? Porque quando você falou abertura de canais de potássio, eu entendo que você esteja falando do processo de repolarização. A pergunta é, o que gera potencial de repouso das nossas células excitáveis de modo geral? Posso, o que gera o potencial de repouso? Geralmente a gente vê lá menos 90, menos 70, não tem isso? Menos 84, às vezes tem até uma variação dependendo da célula. Como? O que gera o potencial? Seria a entrada maior de potássio. Potássio entra. Então, a saída do potássio. E, consequentemente, vai fechar os canais de sódio. Então, o sódio não vai. É canal de vazamento, aí fluxo de potássio, mas com canal de vazamento. Lembra aqueles que não são regulados? Então, o que eu percebo às vezes é que a gente se preocupa muito com o altamente difícil e esquece dos conceitos básicos. Eu tive uma professora fantástica no doutorado, e ela dizia sempre para mim, preste atenção nos conceitos básicos, porque o difícil você vai para o raciocínio lógico. Então, pensa no básico, para a gente poder conseguir aumentar o grau de complexidade. Tá bom? A minha única pergunta é a seguinte: em
que momento a gente consome ATP na fibra muscular? Para relaxar ou para contrair? Para relaxar. Pare e pense. Fala. Para relaxar. Em que momento o ATP, então, é consumido nesse processo de relaxamento? Nem precisa, vai falando aí na... É só para Fica organizar. muito fácil. Ótimo, tá ótimo. Quando a miosina está ligada na actina, a actina está ligada na miosina. Para que ela se desprenda, é preciso que ligue um ATP. Esse ATP faz com que separe as duas proteínas, e tanto que aqui, quando acontece o processo de contração, o ATP já não chegou, ele já estava, na verdade, depois, ao longo do processo, ele já estava na miosina, e para que aconteça essa ligação, ele é quebrado em ADP mais fosfato inorgânico. Muito bem. Então, isso que você estava querendo dizer, assim, quer dizer que a miosina diminui a afinidade pela actina quando você substitui o ADP pelo ATP. Aí desliga. Aí, vocês falaram de atividade ATPase intrínseca. Ocorre hidrólise no ATP, aí você tem ADP, fosfato inorgânico. Se o sítio de alta afinidade da actina pela miosina estiver descoberto, interação, e a puxada para o centro, né? Aquilo que a gente chama de ball stroke. Vocês devem ter visto no livro, a puxada para o centro. Esse é um momento muito importante da gente consumir ATP realmente, para desligar. Em que outro momento a gente consome ATP no processo de relaxamento? Esse é excelente, muito bem. Qual outro? O cálcio voltar para o seu Excelente. Muito bem, isso. Vai lá. Bom, eu gostei também da apresentação de vocês. Só fiquei um pouco incomodada com essa questão da patologia. Ela estava tendo coisas aqui já. Tendo patologias, né? No interior. E eu achei o seguinte, que as figuras, elas estão bem ilustrativas, eu gostei bastante. A única que eu achei que vocês poderiam melhorar é da junção neuromuscular. Da junção neuromuscular. Porque vocês mostram a distância, é aquela onde é tudo meio azulzinho e cinza. Vocês mostram a distância que vocês já tinham mostrado anteriormente. E aí, na junção propriamente ali, na hora que você tem a transmissão dos impulsos, não tem muito, vocês tinham que ter ampliado, mas ficou muito pequenininho, não ficou com tanto detalhe. Eu acho que poderia ter explorado um pouquinho mais sobre aquilo. No nosso caso, a gente escolheu essa imagem, na verdade, a gente tinha separado esse processo em vários slides. Só que a gente achou que estava pouco ilustrativo, pouco representativo, pouco visual do processo, da aproximação. Por isso que a gente escolheu essa imagem, para ter a noção da aproximação do evento. São imagens ampliadas Que a gente acaba perdendo no detalhismo, na verdade, mas a gente ganhou, no nosso caso da apresentação, ficou mais fácil de apresentar com uma imagem que representa uma sequência de aproximação. É porque na hora que você vai discutir sobre o assunto, a gente tem que ficar imaginando várias coisas que você está falando. E como vocês estudaram bastante, automaticamente vocês já sabem daquilo. Mas talvez se tivesse ampliado um pouquinho mais para mostrar cada uma dessas estruturas que vocês falaram e que a gente teve que imaginar, talvez isso facilitasse mais. Então poderia ter depois dessa daí uma figura bem aumentada da junção para trazer esses detalhes específicos da junção. Acho que faltou isso. Eu entendi o motivo que fez vocês escolherem essa imagem, tudo bem. Mas isso não impediria que vocês colocassem uma próxima, isso ampliado, porque vocês tiveram tempo para isso. Tinha tempo ainda, tinha mais 5 minutos. Então daria para explorar e talvez mostrar um pouco mais, e aquilo que a gente ficou imaginando, talvez virasse assim, mais real, vendo uma imagem, tá? Que nesse caso eu acho que é bastante interessante. Mas eu gostei da apresentação aqui também do papel que vocês entregaram para a gente, né, com a apresentação, achei que ficou bom, ficou muito interessante.
E o que a gente poderia usar? Passou pela cabeça de vocês leram alguma coisa? O que a gente poderia usar para diminuir a sintomatologia, por exemplo, de um indivíduo que tem miastenia graves? Medicamentos imunossupressores. E a maioria dos tratamentos eu vi que é feita uma timectomia. Porque aí então os linfócitos T não seriam tão ativos nessa pessoa. Tá, isso daí para a gente diminuir a atividade de anticorpos contra a função neuromuscular. Mas você já teve lesão em junções neuromusculares que vão ser reparáveis. Como que você melhora a condução nervosa? Como é que vocês podem melhorar a atividade da junção neuromuscular com Não sei, talvez se a gente, sei lá, fisioterapia, fizer um movimento, vai estimular, sei lá. Não, ela pediu terapia medicamentosa. Medicamente, eu não sei. Pense em algum ponto que você possa imaginar, na interferir. verdade, porque eu realmente não pesquisei nada relacionado a isso. Mas se tivesse algum medicamento que intensificasse a entrada de íons pelo receptor colinérgico, talvez eu conseguisse intensificar. Mas a acetilcolina aumenta, né? O influxo de sódio. Acho que o medicamento é acetilcolina. Então você pode pensar em uma substância que... Uma substância que quebra essa acetilcolinesterase. Ou que O que Iniba. faça iniba, iniba inibidor da da acetilcolina. quebra. Da acetilcolina. Só na parte da histologia, pessoal, na parte da membro eu gostei bastante. Só na parte da histologia, volta na imagem rapidinho. Só vou focar nessa para não estender mais. naquela Isso, essa, ótimo. Vamos lá. Vamos imaginar que alguém deixou cair uma bandeja com um monte de lâminas com cortes histológicos. E aí está tudo misturado, não tem rótulo essas lâminas. Como é que vocês iam fazer para discernir quem que é quem? Então, a dor muscular estriado cardíaco, ela é não é alongada, é a do estriado esquelético, ela é bem longa. E a do estriado cardíaco, ela é mais curtinha, é tipo delimitada assim, da frente mesmo. E a do liso não tem estriação. Legal, o liso não tem estriação, legal. E as outras duas? Os núcleos são bem diferentes. Onde estão os núcleos? Na estrada esquelética, os núcleos estão presentes na periferia da célula. Ok. E o que é aquele negocinho que ela falou? Nossa, olha, dá pra ver nas extremidades. O que é isso? Delimitação do céu. Pode repetir a pergunta, por favor? O que é aqueles risquinhos que ela botou na mão? Dá pra ver o limite entre as células. Não? Vocês viram? Não tem importância, pessoal. Esses são discos intercalares. Só célula muscular cardíaca tem discos intercalares. Então a posição do núcleo é a presença de discos intercalares. Só isso faz vocês conseguirem discernir entre um tipo de músculo e outro. Uma pergunta rápida, curta. Eu não tenho estriações com músculo liso. Isso quer dizer que eu não tenho a quitinidosina? Mas ela não se apresenta sempre. Não, elas são organizadas de outra forma. Elas são Porque a organizadas contração formando... só não estão organizadas dessa forma. Beleza, gente, parabéns, gostei bastante.